Oi pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Então pessoal, hoje nós estamos iniciando nossa escola dominical comigo hoje, tá? Eu gostaria de lançar uma palavra de vitória sobre a sua vida, mas antes nós gostaríamos de estar começando com uma oração. Você está na sua casa acompanhando essa live, coloca a mão sobre o seu coração, se possível, vamos fazer essa oração para a gente estar começando a nossa escola dominical nessa manhã. Eu já coloco a mão sobre o meu coração e ore comigo nessa manhã. Amado Deus e eterno Pai, nós já te agradecemos por essa manhã, pela oportunidade que temos de estar aprendendo a Tua palavra, Senhor, a cada dia mais. Senhor da glória, que o Senhor possa abençoar, Pai, aonde está o alcance da minha voz, Senhor. As pessoas que vão estar acompanhando essa live ao vivo, aqueles que vão estar assistindo posteriormente no Facebook, no YouTube. Entra com a Tua bênção na vida de cada um, Senhor. Meu Deus e meu Pai, momento importante é esse, a qual estamos, meu Deus e meu Pai, na escola dominical para aprender a cada dia mais, Pai. Abençoa, Pai, ilumina minha mente, Pai, me dá sabedoria e inspiração, para que, meu Deus e meu Pai, não venha ser os meus lábios que venha a falar nesta manhã, mas venha ser o Senhor a falar através dos meus lábios, e que eu venha diminuir, e que o Senhor venha crescer, Pai querido, e que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome santo de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Já agradeço a Deus, queridos, pela oportunidade de poder estar ministrando essa escola dominical. Para mim também é novidade pela internet, mas é uma ferramenta que Deus tem nos concedido para a gente poder estar pregando a palavra de Deus. É como a própria palavra de Deus diz, a palavra nunca fica travada. Deus ele dá sempre os meios para que a palavra de Deus ela venha sempre ter subterfúgio para que ela venha ser pregada. E que ela venha ser pregada em tempo e fora de tempo. Amém, irmãos? Quero agradecer ao nosso pastor que nos concedeu a oportunidade. Pastor Rosinaldo, missionária Vera, muito obrigado pela confiança de poder estar nos confiando a oportunidade de estar ministrando a escola dominical. Gostaria de agradecer também ao superintendente, presbítero Alexandre, pastor Francisco também, pela mesma confiança que nos tem confiado de estar ministrando a escola dominical. Tá bom, queridos? Então vamos lá, vamos ao que interessa? Capítulo 4, a lição que me foi confiada, buscando conhecer os caminhos do Senhor. E eu estudando, queridos, a lição número 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor, eu me lembro da passagem de Oséias 6,3, quando diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu lembro também Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é o teu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, queridos, essa é uma lição para que a gente possa buscar conhecer os caminhos do Senhor. E o autor, o comentarista, ele já vem falando sobre salmos acrósticos. E eu procurei saber os salmos acrósticos no capítulo 1. E o salmo acróstico, ele é um salmo como se fosse todo início de parágrafo, todo início de uma oração, de uma frase. O salmo acróstico, ele vem falando todo o alfabeto hebraico. Um exemplo, às vezes a gente quer fazer uma homenagem ao Dia das Mães e coloca sempre M-A-E. E do lado da palavra M coloca assim um exemplo: maravilhosa. Aí depois vem o A, amorosa. E de espetacular. Então o salmo acróstico nada mais é do que isso. A cada início de versículo, ele vem diferenciando uma palavra do alfabeto hebraico. Aí a gente pode se perguntar, mas por que os autores escreviam, assim como o Salmo 119 é um salmo acróstico? E o salmo que nós estamos estudando aqui, o Salmo 25, é um salmo acróstico também. Às vezes porque por estar em português, a gente não percebe a diferenciação entre os versículos de cada letra que começa a cada oração, a cada frase. Mas no hebraico, na tradução hebraica da Bíblia Sagrada, aqueles que leem em hebraico vão ver que a cada início de estrofe é uma letra diferente, até completar todas as letras do alfabeto hebraico. E por que isso? E alguns estudiosos dizem porque ajuda a memória.
Você já reparou alguma coisa quando você quer memorizar alguma coisa, quando você quer fazer um concurso público, quando você quer fazer alguma coisa, quando você, por exemplo, você começou um versículo, uma frase com a letra A, você já sabendo que a próxima vai começar com a letra B, isso já ajuda na sua memorização, já ajuda de repente, porque a gente sabe que os salmos, eles eram cânticos. Hoje nós usamos os salmos como leitura, como textos, mas para Israel, no antigo Israel, os salmos eram louvores, eram cantados. Então, às vezes, as pessoas não tinham ali escrito, ali não podiam ter acesso, às vezes não estava com o papel na mão. Então, as pessoas memorizavam. E por ser um salmo acróstico, isso ajudava na memorização. Então, os estudiosos também acreditam por causa da flexibilidade de linguagem, a inspiração divina. E também o salmo acróstico indicava uma totalidade, ele indicava, por exemplo, uma coisa grande. A gente pode ver quando Jesus ele fala, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, ele usa a primeira letra do alfabeto grego e usa a última letra do alfabeto grego, eu sou o alfa e o ômega. Ele está dizendo, eu sou o princípio, eu sou o fim. Quando Deus diz em Isaías 44:6, ele vem dizendo, eu sou o primeiro, eu sou o último. Então um acróstico, ele muitas das vezes tem isso também, de indicar uma totalidade de alguma coisa, indicar importância, indicar a inspiração de Deus, sabe? Indicar a inspiração de Deus naquele texto. E eu aprendo aqui, eu vejo aqui, Salmo, quando o capítulo 1, quando diz Salmo acróstico, e a oração de Davi, o autor ele diz aqui no primeiro, numa parte que eu separei, percebemos que Davi tinha profunda intimidade com ele, atentando para identificar a voz de Deus. Sabe o que eu acho interessante, queridos? Você já parou para pensar, e o Salmo 25, você lendo na sua casa, você vai reparar, que Davi ele ora e ao mesmo tempo ele dá uma resposta de Deus para a nossa vida. Exemplo, Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta, ele faz uma petição. Você pode ver que no versículo 2 ele mesmo dá a resposta do que ele pergunta. O meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o que o comentarista está dizendo nessa lição, ele vai falar sobre oração e meditação. Sabe o que ele está dizendo com isso? A gente está orando, a gente está pedindo, mas para que a gente fique atento à voz de Deus, que muitas das vezes nós estamos orando e Deus está respondendo. Você já sabe, com certeza você já passou por isso, você dobra o joelho na tua casa, cumpre o mandamento de Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta. E quando você dobra o seu joelho para orar, você está fazendo suas petições, você está derramando o seu coração diante do Senhor. E Deus ali na hora, a gente tem que ficar atento que Deus ali na hora, ele está respondendo, muitas das vezes a cada um de nós. Você pode ver no Salmo 25, eu separei aqui os versículos 2, quer ver um exemplo? Deus meu, Salmo 25, versículo 2, Davi fala, Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Ele está fazendo uma petição, ele está pedindo para não ser confundido, e nem que os inimigos triunfem sobre ele. E você vê que no próprio capítulo 3 ele diz, certamente nenhum dos que esperam em ti serão confundidos. Ele ora, ele pede no versículo anterior, e no terceiro versículo ele mesmo dá a resposta. Ou seja, ele está orando, ele disse aquelas coisas ao Senhor, e o Senhor ao mesmo tempo responde. E você pode ver que muitos dos salmos de Davi, e muitos de todos os salmos é sempre assim, Davi faz uma petição, o autor faz uma petição, e no versículo seguinte é como se a resposta de Deus já viesse automaticamente. Então é isso que o comentarista está dizendo no capítulo 1, quando ele diz que Davi tinha profunda intimidade com Deus, a ponto de Davi orar, Davi escrever, e posteriormente Deus já envia a resposta. Então é isso que ele pede para cada um de nós, oração e meditação. A oração é a nossa petição. O que tem que ter na nossa oração? A nossa petição. Davi orava e Davi meditava nos caminhos, Davi meditava nos feitos do Senhor. E por Davi meditar nos feitos do Senhor, Deus já enviava a resposta. Então, queridos, o que eu quero dizer para você, abrindo esse parênteses rápido, às vezes você está orando muito tempo por uma coisa. E eu sou profeta de Deus nessa manhã. Às vezes você está orando muito a Deus por uma coisa. E às vezes Deus já te deu a resposta.
Às vezes Deus já falou contigo sobre aquela situação. E você tem, às vezes você, eu, às vezes nós estamos insistindo numa resposta que Deus já te enviou. Então vamos orar, meditar e sempre ficar atento à voz de Deus, aleluia. E o comentarista no 1 diz sempre, ele orava e Deus respondia. E por ele orar e Deus respondia, uma coisa que eu acho interessante no 2, é quando eu separei aqui, quando ele diz assim, Davi era aguerrido, batalhador, proativo, dispunha-se de fazer a vontade de Deus, cumprindo o seu chamado, e partia para o enfrentamento das batalhas que lhes era apresentada. Você pode ver, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi orava, Davi meditava, e Davi era um homem guerreiro que buscava a presença e o caminho do Senhor. E por ele ser um rei de Deus, a gente vê aqui, o comentarista está comentando no 1.2, que Davi sofria várias e duras oposições. E o interessante é que no Salmo 25 ele repete 4 vezes, não me deixe ser confundido. Sabe, Paulo em 2 Timóteo 3,12, ele vai dizer que aqueles que querem viver piamente, fazendo a vontade de Deus, sofrerão perseguições. Então a gente aprende, irmãos, que ninguém vai tacar pedra em árvore que não dá fruto. Pode ter absoluta certeza, a árvore boa sempre vai ter gente tacando pedra. Sempre vai ter inveja. E muitas das vezes você pode ver ali, como Davi sempre diz, vai dizendo nos seus salmos, muitas das vezes o acusam sem provas, muitas das vezes o perseguem sem, como eu posso dizer para você, o perseguem sem ele merecer. Mas pura e simplesmente de você estar servindo ao Senhor, de você orar, de você buscar, pode ter absoluta certeza, você vai sofrer perseguição. Porque Jesus deixa bem claro, nós não somos desse mundo. Se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu, é o que a palavra de Deus diz. Mas como nós não somos desse mundo, o mundo nos odeia. Jesus ele deixa bem claro, se o mundo odiou a mim, também vai odiar vocês. Isso é o que a palavra de Deus diz. Então, queridos, a gente não se engana. Só que qual a nossa diferença? Nossa diferença do crente para a diferença do ímpio? Uma das diferenças é o seguinte, não é uma Bíblia grande, não é um blusão de manga comprida, não é uma gravata, não é muitas das vezes um linguajar. O que Jesus deixa bem claro para cada um de nós, o que nos diferencia é o amor. O que nos diferencia é quando nos fazem mal, a gente não paga mal com mal. A gente paga, a gente retribui o mal com o bem. A palavra de Deus diz que nós fazendo isso, a gente amontoará brasas sobre as nossas cabeças. Então essa é a nossa diferença. Podem nos fazer mal, a gente faz bem. Se nos obrigarem a caminhar 1 milha, nós vamos caminhar 2. Se baterem na nossa face, nós viramos a outra. Isso é ser cristão, o amor. E nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso é amor. Paulo vem dizendo, suportando-vos uns aos outros, amando-vos uns aos outros. Essa é a nossa diferença. Essa é a diferença do cristão e essa é a diferença que o autor vem dizendo nessa revista e é o que Davi nos ensina através dos salmos. Tá? Então, quando ele diz não me deixe ser confundido, esse confundido pode ser entendido também como envergonhado. Não me deixa ser envergonhado, Senhor. É isso que Davi está falando. Senhor, não me deixa ser envergonhado. Não me deixa que meus inimigos triunfem sobre mim. É isso que Davi ele vem dizendo no Salmo 25, é a preocupação dele o tempo todo no Salmo 125 é esse. Eu acho interessante no 1.3, quando nós separamos aqui, de não pagar mal com mal, louvado seja o nome do Senhor, ele vem dizendo aqui no 1.3 aqui, perdoa meus pecados. Eu acho interessante, quando Davi ele vem dizendo perdoa meus pecados, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Davi ele era próximo de Deus. Davi orava e Deus muitas das vezes respondia de pronto. Davi sabia das suas condições e mesmo assim Davi sempre estava clamando, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu acho interessante que Davi ele conhecia o seu estado. E quando Davi passa o tempo da sua vida, Davi ele peca. Quando ele adultera, quando ele mata Urias através da espada da guerra, e quando ele adultera com Betseba, Davi aprende a lição. Davi escreve o Salmo 51, e ele vem dizendo sempre no Salmo 51, oh, Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as tuas transgressões segundo a tua benignidade. Então Davi passa o tempo, ele envelhece e ele aprende.
Sabe, ele aprende que ele precisa, ele sabe o seu estado, Salmo 51, eis que em pecado me concebeu a minha mãe. Ele vem reconhecendo o seu estado pecaminoso. Irmãos, eu acho interessante que por Davi reconhecer o seu estado pecaminoso, ele sabe de onde ele vem, ele sabe quem ele é. Então, irmãos, eu fico olhando essa falta de perdão, falando sobre falta de perdão, do capítulo 1.3, Jesus ele deixa bem claro, se eu não perdoo o meu irmão, o Pai do céu não me perdoa. É aquela parábola de Jesus do credor impassivo. Se Deus lá no céu perdoou o meu pecado, como não vou perdoar o meu irmão? E às vezes, irmãos, eu sempre costumo dizer isso. Às vezes pessoas, que têm essa dificuldade, pessoas que não perdoam, às vezes são pessoas, muitas das vezes, que não conhecem seu estado. Porque se eu sei que eu peco, se eu sei que eu estou pecando sempre, e o Pai, Deus do céu, me perdoa, eu tenho a obrigação de perdoar o meu irmão. Isso é uma escolha minha, isso é uma escolha sua. Ah, mas o presbítero, ninguém sabe o que eu passei. Querido, querida, isso é uma opção sua, é uma luta sua. A Bíblia vem falando em Gálatas, Paulo diz em Gálatas que a carne luta contra o espírito. Sentimentos ruins vêm na mente de todos, mas basta você lutar contra eles. Sentimentos ruins, muitas das vezes, pensamentos ruins vêm na minha mente. Vem na mente de muitos, vem na mente de todos. Mas quando vem um sentimento ruim, às vezes quer brotar uma raiz de amargura no meu coração, eu dobro o meu joelho e eu luto, Senhor, eu estou sentindo isso eu sei que não vem de Ti, então, Senhor, me ajuda. Porque o ser humano é mau. Nós somos maus. A nossa natureza, ela é pecaminosa, é o que Davi vem falando no Salmo 51. Então, se qualquer ponta de amargura que brotar no seu coração, se qualquer coisa ali brotar um sentimento de inveja, ou alguma coisa que queira brotar em você, a gente está sujeito a isso. Dobra o teu joelho, Senhor, eu estou sentindo isso. Deus, ele quer sinceridade, queridos. Deus, ele preza pela sinceridade. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Seja sincero. Dobra o teu joelho. Deus não quer uma pessoa perfeita. A gente busca a santificação. Quando Jesus ele diz assim, sede santo como eu sou santo, sede perfeito, ele está dizendo no sentido da gente buscar a santificação. Dobra o teu joelho. Senhor, eu pequei. Eu fiz isso, eu falei isso. E às vezes não, muitas das vezes nós, e eu me incluo, às vezes a gente faz uma oração robotizada. Sabe, Senhor, faz aquela oração cotidiana. Não, rasga o coração. Vamos rasgar o coração nessa manhã, Senhor, eu fiz isso. É isso que a Bíblia está falando quando confessai os vossos pecados. É isso, Senhor, eu fiz isso. Conta o teu dia para Deus, eu fiz isso, eu falei isso. Eu pensei isso, Senhor, mas eu quero mudar, eu quero melhorar. Me perdoa, tem compaixão de mim. É isso que Davi está falando, é isso que ele está falando de sinceridade. E isso Deus, ele prezava muito em Davi, era isso. Pequei. A gente pode ver na passagem, a gente pode ver no livro de Reis e Crônicas de Samuel, quando conta um pouco da história de Davi, os 3 livros. Quando Davi conta a história do censo, quando ele peca através do censo, eu vou falar sobre isso. Quando Deus faz aquelas 3 opções para ele, Davi escolhe cair na mão de Deus, e Deus manda o anjo com a espada, que era a praga sobre Israel. Quando Davi olha o anjo, ele vem dizendo assim, Senhor, o que fizeram essas pequenas ovelhas? Fui eu e a casa do meu pai, nós que pecamos. Já tinham morrido milhares através da praga, mas Davi ele olha para Deus e diz assim, eu e a casa do meu pai pecamos. Isso aqui que é sinceridade, pequei. Se eu pequei, fiz o que não era para fazer. É isso que Deus está esperando, sabe? Perdão de pecado. E a gente confessando nossos pecados, a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E através dessa misericórdia nós somos perdoados por Deus. É através dessa misericórdia de Deus que dura de geração em geração que nós vamos entrar no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente aprende, queridos, aleluia, que através dessa misericórdia, através dessa intimidade que Davi tinha com Deus, através dessa oração dele estar sempre orando e meditando, louvado seja o nome do Senhor. Ele vem dizendo, o 3 aqui, irmãos, capítulo 2, eu separei do comentarista o seguinte, é impressionante a consciência de Davi.
Ele sabia da fragilidade e limitação em discernir o que é bom ou mal, portanto se coloca na dependência de Deus. Então você vê um homem como Davi, quando ele estava sempre em oração, ele era rei, ele era inteligente, ele era um homem segundo o coração de Deus. E eu sempre separei isso agora, mas apesar disso tudo, Davi ele conhecia seu estado, como eu falei, estava sempre pedindo perdão, e Davi estava sempre perguntando. Davi estava sempre perguntando qual era a vontade de Deus na vida dele. Você pode ver na passagem, quando ele estava na terra dos filisteus fugindo de Saul, quando ele sai de Ziclag, quando tomam Ziclag, levam toda a riqueza da terra, Davi ele se angustia amargamente, mas ele consulta a Deus. Senhor, posso perseguir? O Senhor vai me dar o controle da cidade novamente? Então Davi sempre consultava ao Senhor. Por que Davi consultava ao Senhor? Porque o seu filho Salomão posteriormente escreve: há caminhos para um homem que parece direito, mas o seu final ele é morte. Irmãos, eu sou novo na fé, aparentemente. Eu converti em 2002, 18 anos de evangelho. Então, sou novo ainda, não tenho muito tempo. Mas no tempo que eu me converti, eu sempre aprendi isso. Que tudo que a gente faz, a gente consulta ao Senhor. Hoje a gente vê muitos casamentos destruídos, queridos. Muitos casamentos, muitos lugares, aleluia. Muitos casamentos onde não tem, um não se parece com o outro, não foi consultado ao Senhor. Aí depois de anos e anos e anos, Senhor, leva, Senhor, por que não consultou antes? Irmãos, a gente tem que estar sempre buscando a vontade do Senhor. E isso às vezes a gente paga preço. Às vezes a gente sempre vai pagar o preço de decisões. Às vezes a gente quer tomar uma decisão, a gente vai tão empolgado com aquela decisão, a gente quer tanto uma coisa, que a gente acaba esquecendo. Sabe, uma vez aconteceu comigo, eu sempre falei para o Senhor: Senhor, seja feita a minha vontade na tua vida, a tua vontade na minha vida. Ainda que eu me machuque, ainda que me doa. E uma certa feita na minha vida, eu estava buscando uma porta de emprego grande, sabe? Aquela porta grande, atrativa. Como diz aí o ditado, o canto da sereia, vamos dizer assim. Da história das sereias que cantavam, da história da mitologia, que quando elas cantavam, atraíam os pescadores. Então, sabe como se diz? O canto da sereia, vamos dizer assim. E como eu queria muito essa porta, mas eu sempre estava falando para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. E eu passei na primeira etapa, passei na segunda etapa, e eu já sonhava com aquela porta, sonhava com aquele emprego, eu sonhava com aquilo, eu parava na minha cama, meditava. Quando eu estiver trabalhando naquele lugar, eu vou comprar isso, eu vou realizar isso, eu vou fazer aquilo. E isso já aconteceu comigo, eu acredito que já aconteceu com cada um de vocês. Aquela sensação de que você vai entrar dentro de algum lugar e você acredita, você jura que a porta está aberta e você chega quase a bater com o nariz na porta, você tromba com a porta. Aconteceu na minha vida. Sabe, eu acreditava que eu ia entrar por aquela porta. Mas quando eu fui abrir a porta trancou, estava trancada. E quando a porta se trancou, eu me entristeci. Eu fiquei desanimado, eu ia trabalhar no meu emprego, fiquei muito desmotivado. Irmãos, mas o que eu falei para Deus? Seja feita a tua vontade. Às vezes, e às vezes não, nem de repente, nem se. Com certeza, se Deus fechou aquela porta, é que porque não era o melhor para mim. No dia, na época, me machucou muito. Mas hoje, eu agradeço a Deus pelos livramentos. Sabe por quê? Porque não existe bênção só em porta aberta. A bênção também está na porta fechada. Deus também tem vitória e bênção para você dentro dessa porta fechada que você pediu. Você clamou, você orou, você pediu, a porta se fechou, você se entristeceu, mas eu venho como profeta de Deus dizer assim: Deus fechou a porta porque Ele quer o melhor para você. Lembre-se sempre disso, a tua vida, a minha vida, a nossa vida está na mão, está no controle de Deus. E se a porta fechou, é porque Deus tem uma maior e melhor para abrir para você lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, então a gente aprende que há caminhos para um homem que parece direito, mas o seu final ele é morte. E você vê o próprio filho Salomão, posteriormente, aparece em sonho. Você quer o quê? Você quer o quê? Pede o que quiseres que eu te faço.
E a gente aprende com Salomão, eu quero sabedoria. Eu sou menino pequeno, não sei como entrar, não sei como sair. Como é que eu vou guiar esse tão grande povo? E Salomão pede sabedoria. Deus se agrada do pedido de Salomão, quando aparecem para ele em sonho. Além de te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza. Você vai ser o homem mais sábio da terra. Antes de você não houve sábio, nem depois de você haverá. Olha o que Deus fala para Salomão. Sabe por que Salomão pede isso? Porque ele aprende com seu pai Davi. Ele aprende com Davi a importância, sabe? A suma importância de ser guiado por Deus. Irmãos, a gente sempre tem que ser guiado por Deus a cada dia, a cada decisão. Senhor, é da tua vontade? É isso que o Senhor quer? Isso que a gente tem que sempre estar aprendendo. E através dessa oração, dessa sabedoria que Deus tem nos dado, que a gente tem pedido, a gente tem que querer ser íntimo de Deus. Eu separei aqui no 2.2, quando ele diz assim, permanecem como crianças, no sentido de não experimentar crescimento. Quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente fica íntimo de Deus, a gente cresce. Sabe, como o comentarista ele vem dizendo sobre nessa lição aqui, ao longo dessa lição, tem crente que muitas das vezes está há 20, 30 anos e é uma criança na fé. E tem crente que 5 anos de convertido já é mais maduro do que aquele que está há muitos anos na igreja. Sabe por quê? Intimidade com Deus. E isso não tem nada a ver com idade. Isso não tem nada a ver com idade. Isso não tem a ver se você tem 25 anos, se você tem 20, se você tem 30. Não estou falando de experiência como pessoa. Estou falando de maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual a gente só vai alcançar sendo íntimo de Deus, através das experiências que Deus nos dá. E às vezes você pode estar orando, Senhor, eu escuto a experiência de fulano, eu escuto a experiência de Beltrano, eu queria ter uma experiência contigo. Busca Deus. Seja íntimo de Deus. Sabe, busca os caminhos do Senhor, que Deus vai te dar experiência com Ele. Sabe, é isso que a gente vê, crente maduro, a gente vê às vezes muito crente imaturo na casa do Senhor. Sabe, crente às vezes com 20, 30 anos, que fica dando trabalho para pastor. Muitas das vezes obreiros, e permita-me falar nessa manhã, obreiros que não aguentam ouvir uma palavra dura, que já fica de beicinho, já fica logo querendo desviar. Não, seja maduro, aguenta, você é forte, nós somos fortes. Então, queridos, maturidade, a gente busca a Deus, a gente é íntimo de Deus, sabe? A gente cresce, a gente amadurece, a gente lá atrás, quando a gente começa, a gente tem uma fragilidade como novo convertido, mas depois que a gente vai amadurecendo, vai buscando a Deus, a gente já vai aguentando mais coisas. Eu acho lindo quando a gente é novo convertido, é como se fosse um pai, uma mãe, como Deus nos trata, como uma criança, que Deus está sempre ali, sabe? Porque a gente é uma criança na fé, um novo convertido. Mas você pode ver que quando a criança ela vai crescendo, a mãe já não está o tempo todo com ela, o recém-nascido, uma criancinha pequena, a mãe está quase o tempo todo com ela. À medida que a criança vai crescendo, sabe, a mãe já não tem aquela necessidade de ficar todo o tempo com a criança, porque ela vai desenvolvendo, ela vai começar a fazer algumas coisas sozinha. Assim também é Deus. À medida que a gente vai amadurecendo, à medida que a gente vai crescendo, Deus já vai nos tratando como tal, já vai nos tratando com mais maturidade, a gente já aguenta mais coisa. Assim também é no reino de Deus. Maturidade, e por essa maturidade que Davi ensinou para o seu filho Salomão, por essa maturidade ele vem reconhecendo, como ele diz aqui no Salmo 25, no capítulo 5, Tu és o Deus da minha salvação. Eu acho lindo, Davi ele apanhou muito na vida. Davi ele é um homem segundo o coração de Deus, entre erros e acertos, mas Davi precisou apanhar muito. Deus ensinou muito a Davi, a vida ensinou a ele, ele aprendeu com seus erros. E como eu tinha falado anteriormente, uma vez Davi se achou muito grande, chega para seu general Joabe e diz, faz o censo do povo, conta quantos tem no povo. Davi começa um exército apenas de valentes. Depois que Davi, anos e anos e anos, depois virou rei de Judá, logo após virar rei de todo Israel. E quando Davi vira rei de todo Israel, depois de muitas batalhas vencidas, ele resolve fazer um censo. Ou seja, ele resolve contar, mas o censo, a Torá diz,
A lei de Moisés diz que era proibido fazer um censo em cima do povo de Israel. Por quê? Porque a glória e a vitória não era dos homens, era de Deus. E Davi ele faz o censo e manda e conta-se. E quando Davi faz o censo, Deus se aborrece. Ou seja, durante um momento, Davi peca e acredita na força do braço do homem. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. E Davi, ele, depois desse pecado, como eu falei aqui da praga, ele aprende. E ele vem dizendo, Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. Davi tinha exércitos. Davi tinha milhões de guerreiros à sua disposição. Davi tinha os valentes. Mas Davi sabia, depois de sofrimento, depois que a vida ensinou para ele, Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. É isso que nós temos que reconhecer. Aleluia. Nós reconhecemos, Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. Acordei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Se você está respirando, se eu estou respirando, se nós estamos aqui é porque o Senhor nos sustentou. Está vendo essa praga do coronavírus? Se estamos de pé ainda, porque o Senhor tem nos sustentado. Se estamos na presença do Senhor nessa manhã, porque o Senhor nos sustentou. Se estamos vivos, graças a Ele, porque a palavra diz, Paulo vem dizendo que tudo é dele, por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. O teu emprego vem dele, a tua casa vem dele, o teu carro vem dele, tudo é dele, tudo foi Ele que te deu. Tudo é dele. O Senhor é o Deus da minha salvação, é pela graça. E quando nós chegarmos no céu de glória, Ele é a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é a nossa salvação. E eu acho interessante o reconhecimento, através dessa maturidade, Davi reconhece. E no capítulo 3, ele vem dizendo assim, no 6, o autor vem dizendo, Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos que se dizem servos do Senhor. Eu acho interessante, quando ele fala aqui no 3, o comentarista diz assim, que Cristo tem sido colocado na posição de garçom, eu posso pegar Davi mesmo. Quando Davi diz assim, é como se ele dissesse no Salmo 51, numa das passagens mais lindas que existem, Senhor, me tira tudo, me tira o reino, me tira a coroa, me tira a honra, me tira tudo que o Senhor me deu, me tira esse palácio, mas não retires de mim a tua presença. Tira tudo. Um homem pode perder tudo, uma mulher pode perder tudo na sua vida, mas nunca pode perder a presença de Deus. Davi, ele reconhece que a presença de Deus ele vale mais do que tudo. A presença de Deus vale mais do que todos. E a gente aprende, e como o comentarista diz aqui, muitos têm colocado Cristo como garçom e se dizem servos do Senhor. A gente vê essa maldita, mas essa maldita teologia de prosperidade desenfreada. A prosperidade é bíblica. Isso aí a gente não pode negar. A prosperidade é bíblica. Esse livro, o livro dos livros, ele fala sobre prosperidade. Mas a prosperidade bíblica, não a prosperidade desenfreada que ensinam aí. E muitas das vezes crentes sem raiz. Você vê muitas denominações de crentes sem raiz. Por que crentes sem raiz? Porque só se prega a bênção, só se prega as rosas, não se prega os espinhos. E como a pessoa não tem raiz, como a pessoa não tem ali uma firmeza, quando vem o vento, a árvore voa. Como a casa não está bem fundamentada, quando vem a chuva, as águas levam a casa. Por quê? Porque não tem raiz. É por isso que no início da sua conversão, depois de um tempo, você passou prova, você passou luta, você passou dificuldade, você sofreu. Às vezes você tinha um emprego, você aceitou Jesus, você perdeu o emprego. Às vezes no mundo a tua vida era até no início, antes de hoje, a tua vida no mundo você tinha até mais dinheiro muitas das vezes. Você aceita Jesus, às vezes o teu emprego é ceifado. Às vezes você passa na prova e depois Deus vai te dar mais. Mas sabe por quê? Porque Deus está te criando raiz. E o mais lindo e interessante é que a raiz ninguém vê. E você cresceu, você se fortificou, você amadureceu.
E hoje você está aí firme na presença do Senhor. Não é coronavírus nenhum que te afasta da presença de Deus. Não é prova, não é luta, não é dificuldade que te afasta da presença de Deus. Sabe por quê? Porque lá atrás, aquela prova e aquela luta que você achou que não ia aguentar, Deus estava te criando raiz. E você nem estava vendo, ninguém estava vendo. Mas hoje você está mais forte por causa da sua raiz. Sabe? E a gente vê nisso daqui, irmãos. Como eu falei para vocês, garçom. E isso, sabe, isso dá uma ira, sabe, dá uma ira, essa barganha que às vezes tem gente que faz com Deus como um comentarista. Eu estou na lição, apenas o que o comentarista está dizendo, essa barganha que às vezes as pessoas querem fazer. Eu vou fazer isso para o Senhor me fazer aquilo. Não, eu não vou fazer para o Senhor fazer lá na frente, não. Eu vou fazer pelo que Ele já tem feito por mim. E se Deus hoje não quiser fazer mais nada por mim e a mim, Deus tem compromisso com a nossa salvação. Deus tem compromisso com a salvação da nossa alma. Jesus não tem obrigação comigo e contigo de prosperidade financeira. Jesus não tem obrigação. Sabe? E é o que nós possamos declarar nessa manhã, numa só voz. Num só clamor: Senhor, se tu fizer, o Senhor é Deus. E se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Nós te amamos, independente, louvado seja o nome do Senhor, independente do que o Senhor fizer, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Nós te amamos, Senhor. E com essa sabedoria que Deus dá a Davi, com essa intimidade, aleluia, ele vem dizendo no 3.1, sobre o caminho da obediência. O 3 ele vem dizendo sobre conhecendo os caminhos do Senhor. Como ele vem dizendo, criticando como muitos tratam Cristo como garçom, pessoas que não conhecem o caminho do Senhor, ele vem dizendo aqui no 3.1, conhecer sem obedecer é inócuo. Sabe o que ele está dizendo com isso? É o que Tiago está falando, a fé sem obras é morta. Não adianta, igual o Tiago vem dizendo, tu acredita que tem um só Deus? Amém, mas os demônios também creem e estremecem. Então o que adianta? Adianta eu conhecer a palavra de Deus e não obedecer? Não adianta. Sabe, então ele vem dizendo a fé, aí ele está dizendo aqui no 3.1, conhecer sem obedecer é inócuo, ou seja, é vazio, não adianta nada. É como o Tiago diz na sua epístola, é como se eu olhasse para o espelho, a minha face, saísse de diante do espelho e depois disso eu não me lembro mais como eu era. Isso é conhecer sem obedecer. Você conhece a palavra, mas não obedece. É isso que o comentarista e que Tiago está falando. É por isso que Jesus vem dizendo em João, aquele que me ama é o que guarda meus mandamentos. Conhecer, o jovem rico conhecia. Ah, Senhor, eu conheço a lei, eu te sigo, eu conheço desde a minha mocidade, eu tenho tentado buscar, eu tenho tentado obedecer em todo o tempo. Jesus olha para ele e diz, então faz o seguinte, vende todas as tuas riquezas, reparte com os pobres e me segue. Ele fica triste e mete o pé, ele vai embora. Ele conhecia, mas aonde o coração dele estava? A palavra de Deus vem dizendo para nós que aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Aonde está o nosso tesouro nessa manhã? Aonde está o nosso tesouro nessa manhã? A pergunta introspectiva para cada um de nós. O nosso tesouro está no Senhor. Responda dentro do seu coração nessa manhã. O nosso tesouro está no Senhor. Assim como Jó, que tudo perdeu, mas o tesouro dele estava no Senhor. O tesouro não estava na esposa, não estava nos filhos, o tesouro não estava nas riquezas. Porque quando o homem ele perde o seu maior tesouro, ele já não tem mais sentido da vida. Por isso que Jó aguentou aquilo que aguentou. Porque o tesouro dele estava, o coração dele, o tesouro dele estava inclinado ao Deus dos céus que fez os céus e a terra. Por isso que você vê muito mega empresários, quando a empresa falha, se suicidam. Pessoas que infelizmente estão se suicidando. Você vê homens que perdem, mulheres que perdem casamento e se jogam da ponte. Você vê mega empresários, como eu falei, que se suicidam, faliram e se suicidaram. Por quê? Porque a riqueza deles estava no dinheiro, a riqueza de outros estava no relacionamento, a riqueza de outros estava em outras coisas. Mas quando você tem a sua riqueza, o seu coração voltado para o Senhor, pode acontecer o que acontecer. Você vai ficar firme, porque Deus, irmãos, a gente pode perder tudo nessa vida.
Mas Deus, você nunca vai perder. Essa riqueza ninguém vai te tirar. É como Jesus fala, não junta riqueza na terra não, onde a traça vai corroer não. Junta tesouro no céu, porque lá a traça e a ferrugem não vai corroer. A maior riqueza que nós temos, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ninguém pode tirar. Nada nem ninguém vai tirar. E como o comentarista vem dizendo aqui, irmãos, conhecer, ele diz aqui ainda no 3.1, há muitos simpatizantes do Evangelho, frequentadores de culto, mas o coração não é convertido. Isso é a maior verdade que tem, queridos. Simpatizantes do Evangelho, pessoas milionárias, às vezes simpatizantes, foram criados dentro da igreja. Você vê na mídia jogadores que dão um dízimo. Mas vê se ele quer compromisso com o Senhor. Vê se ele quer largar a vida promíscua que ele tem. E às vezes muitos ainda dizem para eles assim, não, você está no caminho certo. Porque se pega profeta de verdade, vai dizer para eles assim, olha, você está dando seu dízimo é milionário, mas o seu caminho é de perdição. Querem ser apenas simpatizantes, admiram, mas não querem renunciar ao pecado. Aí eu cantava para o mundo, entrou para a igreja, agora canta para o mundo de novo. E às vezes muitos vai falar, não, você pode cantar para o mundo. Pode deixar o mundo te aplaudir. Aí deixa um dízimo. E às vezes muitos ainda não chamam a atenção. É isso que nós estamos falando aqui. Isso que o comentarista está dizendo aqui. Simpatizantes do Evangelho. Às vezes ofertam, às vezes visitam, mas não querem compromisso com essa palavra aqui. Eu fico feliz pela lição, fico feliz pelo comentarista, fico feliz pela nossa igreja Assembleia de Deus, de Rua Operária, filial de Marechal Hermes e Ministério de Madureira, porque é um ministério que prega a verdade. Porque uma palavra dessa daqui, nem muitos já não querem ouvir, já tem comichão nos ouvidos. Mas eu louvo a Deus pela nossa igreja, louvo a Deus pelo nosso ministério que prega a verdade. Eu separei, queridos, já para terminando, 3.2, o comentarista diz, glorificamos a Deus, pois a providência divina para nos salvar não foi motivada por algo em nós, como se existisse em nós algum mérito, mas a motivação vem do próprio Deus, a graça, seu favor, que não merecemos. Tudo é pela graça. Se eu fiz um seminário, se hoje eu cheguei em alguma coisa na minha vida, se eu tenho um bom emprego, se eu tenho uma família, se eu tenho estudo, tudo é pela graça, se vivo é pela graça, se respiro é pela graça, se eu prego é pela graça, se eu oro é pela graça, se eu ensino é pela graça, tudo é pela graça, nós não merecemos nada. Favor, graça, é lindo, favor imerecido, tudo é pela graça, louvado seja o nome do Senhor, para que nenhuma carne se glorie, e ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer, eu mereci, porque nós não merecemos. Acho lindo o comentarista quando ele diz aqui, o comentário do comentarista, tudo é pela graça. Se buscamos é pela graça, o favor que nós não merecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu estou nessa manhã, se você está nessa manhã assistindo ou assistindo mais tarde, é pela graça. Se nós estamos com saúde, é pela graça. E se nós de repente estamos doentes, mas estamos vivos, é pela graça. Se estamos vivos, é pela graça. E se muitos dos nossos irmãos, muitas das vezes, possam morrer por esse coronavírus, amém, vai para o céu, é pela graça. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Hoje eu estou vivo para Deus, vivo pela graça. Mas se eu morrer hoje, se eu morrer amanhã, vou estar com Ele, é pela graça. Tudo é pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. E o 3.3, o salmista faz menção da sinceridade e retidão. Honestidade e sinceridade. Sincero, puro, não falsificado e genuíno. É o que eu falei no início. Quando ele fala de sinceridade, genuinidade, ele fala de uma coisa original, não falsificada. Senhor, errei. Senhor, me perdoa. Eu estou sendo quem eu sou. Porque diante de Deus não adianta a máscara, não adianta. Às vezes a gente vai na rua, às vezes a gente demonstra para as pessoas nas igrejas, você demonstra o que você quer que as pessoas enxerguem de você. Mas quando você entra no teu quarto e ora, não tem isso.
Quando você entra dentro do teu quarto, não adianta vir com aquela máscara, não tem máscara diante de Deus. Não que tenha que ter máscara diante dos homens, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que dentro da igreja, você vai demonstrar para as pessoas o que você quer demonstrar para elas. Mas dentro de casa, quando você entra no teu quarto, na tua cama, na tua sala, no teu sofá, você dobra o teu joelho, não tem máscara, Deus sabe de tudo, Deus sonda. É igual Davi Deus vem falando no Salmo através de Davi: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu fizer a minha cama no céu, tu ali estás. Se eu fizer nas profundezas do mar, tu também ali estás. Quem vai poder se esconder do Deus que tem olhos como chama de fogo? Ninguém se esconde. Sinceridade, honestidade, genuinidade, é isso que ele está falando. E uma vez mais ele vem dizendo assim: considerando que vivemos num contexto marcado pelo engano, hipocrisia, corrupção e desonestidade, sejamos luz. Nesse mundo de pecado, nesse mundo de treva, nós somos diferentes. Sejamos luz. Sejamos sal. Vamos fazer a diferença nesse mundo, vamos fazer a diferença na nossa geração. Vamos fazer a diferença, vamos buscar o caminho da perfeição. Vamos ser diferentes. E para eu terminar, a conclusão diz assim: os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Obrigado por tudo. Agradeço mais uma vez a Deus, uma vez mais, ao nosso pastor. Agradeço ao superintendente da escola dominical. Muito obrigado. Espero que Deus possa ter falado ao seu coração. Espero que Deus possa edificar a sua vida através dessa mensagem. E vamos fazer a diferença. Vamos buscar o reino de Deus. Vamos ser sal nesse mundo. Vamos ser luz no meio dessa escuridão. Vamos ser sal no meio desse mundo insosso. E vamos fazer a diferença. E para terminar, queridos, eu gostaria de fazer mais uma oração. Agradecendo a Deus por essa manhã, pela tua vida e profetizando a bênção de Deus na tua vida. Feche os seus olhos, você que pode. Vamos orar e após essa oração eu termino. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado pela vida de todos aqueles que já estão nos assistindo ou que vão nos assistir. Senhor, lágrimas têm sido derramadas sobre o teu altar. São muitos sonhos, Senhor, muitos projetos. Senhor, Deus querido e amado, a tua palavra diz que o Senhor colhe nossas lágrimas. Tu és o Deus que cura, Senhor da glória, porque tu és o médico dos médicos. Tu és o Deus que abre porta. Olha aí, Deus, esse pai de família desempregado, que o Senhor, que já tem te clamado noite e dia. Olha aí, Pai, essa mãe de família, essa família que ora pelo seu filho que está nas drogas. Muitas das vezes está desviado dos teus caminhos, Senhor. Senhor da glória, tu és o Deus que faz o impossível, Pai. Então faz o impossível na vida dessa família, Senhor. Faz o impossível na vida desse pai, na vida dessa mãe, na vida desse jovem que tem clamado pelos seus pais, Senhor da glória. E faz o teu milagre, faz o teu querer. Meu Deus e meu Pai, nesses tempos difíceis de pandemia, a tua palavra não fica travada, muito menos as tuas bênçãos, porque a tua palavra diz que os teus olhos, meu Deus e meu Pai, aleluia, não estão fechados para que não possam enxergar, e nem teus ouvidos estão agravados para que não possam ouvir, Pai, a voz do teu povo. E se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e buscar a tua face, e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor nos ouvirá dos céus, perdoará nossos pecados e sarará nossa terra. E ouve, Senhor, a nossa oração nessa manhã. É o que o teu povo te clama, é o que o teu povo te pede, e o teu povo te agradece, no nome santo de Jesus, sabendo que a tua graça nos basta. Amém, Senhor. Pessoal, muito obrigado.